Narrativas Compartilhadas tem o prazer de entrevistar hoje Júlio César de Medeiros. O Júlio César foi aluno do Getúlio Vargas, né, lá em 1979 até 1982. Participou de algumas atividades, né, com poemas dentro da escola, depois ele vai falar um pouquinho a respeito disso, e também do Festival de Teatro do Getúlio Vargas, na peça Pés no Chão, em 1982. E o Júlio cursou, né, logo depois do Getúlio Vargas, cursou agronomia e depois disso ele fez a agronomia, na verdade, na Exalc, né, na USP lá de Piracicaba. E depois disso ele entrou na Cooperativa Agrícola de Cotia e em seguida foi embora para a Bahia e naquela região onde ele está até hoje. Então, há 35 anos que o Júlio trabalha na parte agrícola, principalmente com uva e manga, plantio de uva e manga, e depois acaba exportando isso para o Brasil todo e também para o exterior. Então, Júlio, seja muito bem-vindo. Com certeza vai ser um prazer nós conversarmos aqui um pouco para você contar um pouco dessa sua história. Então, fique à vontade, Júlio. Conta para nós aqui. Você nasceu em Sorocaba mesmo, né? Isso, Roberto. Nasci em Sorocaba, mas durante a minha infância eu morei em alguns outros lugares, né? Eu já Sim, tinha morado aqui em Pernambuco na década de 70, depois eu morei alguns anos no Paraná e Sorocaba. Mas Sorocaba foi a maior parte da minha infância, né? certo. Mas a parte de escola praticamente foi toda ela em Sorocaba. E a formação básica, antes de entrar lá no colegial, você cursou onde? O ensino básico? Comecei no Salesiano, primeiro ano, que eu entrei com menos de 7 anos, então eu tinha que entrar numa escola particular. Depois eu fiz no Cerrado, uma escola pública que tinha lá. Depois eu fui para o Padilha, e depois para o Getúlio. Eu Projeto. pulei uma outra escola que eu fiz no Paraná, mas eu não lembro o nome da escola também, então Ah, foi pouco entendi. tempo, um ano só que eu fiz no Paraná, em Curitiba. Certo. E antes do Getúlio ali, você chegou a ter a participar de alguma atividade teatral dentro da escola ou não? Não, não. Não. Na verdade, a minha vida artística começou no Getúlio. Certo. Na verdade, E como se deve, foi que você se deve começou essa vida artística no Getúlio? Não, foi você que criou minha vida artística, né? Você que convidou para fazer uma parte de um grupo de poesia que tinha, que a gente estudava poesia na sala de aula e durante o final de semana a gente se reunia para discutir, para aprofundar um pouco isso. Na Sei. época eu lembro que a gente se aprofundou muito em Manuel Bandeira, né? Que Ah, era um poeta que eu gosto até hoje, leio até hoje e se destacou muito para nós. certo. E aí, e você falou que primeiro tinha na sala de aula. Isso, na sala de aula a gente começou a estudar a poesia. Você apresentava para nós, fazia as discussões em aula. E depois acho que você convidava alguns alunos que você via que se destacavam um pouco mais nessa área, ou que gostavam um pouco mais disso, para aprofundar isso fora da sala de aula. Certo. E daí você lembra que ia aos sábados, né? E, Eu não lembro exatamente se era o sábado. Eu lembro que a gente foi um sábado. Isso eu lembro bem porque foi fora da escola. A gente se sei, reunia numa outra escola, um outro local. Isso certo. eu lembro, mas não lembro exatamente se eram sempre sábados ou quando eram, né? Entendi. E você considera que naquela época foi importante para você participar dessas atividades? Roberto, não só isso, aquela época de formação do colegial, né? Para mim, acho que foi a fase mais importante até hoje do meu período estudantil, período de formação profissional. Foi muito mais importante, inclusive, do que o período de faculdade. E, Eu acho que é uma época em que você está formando o caráter da pessoa, está formando quem você vai ser. Na faculdade você já entra mais ou menos formado. Pelo menos na nossa geração, quando você tinha 17, 18 anos, você já estava mais ou menos formado, sabendo o que era, né? O que você seria, né? Então, certo. naquela fase ali dos 14 aos 17, ou dos 13 aos 17, que você está no colegial,
uma fase muito importante na formação, eu acho, da pessoa em si, né? E ali tem três professores que eu acho que me destacaram, que eu lembro para a vida inteira. Um era você, claro, o outro era o Marim, que era nosso professor de química, né? E o Sim. outro era o professor de matemática. Quem que Eu não era? lembro, eu não lembro o nome, mas O Evaldo. acho que era isso. Eu lembro da fisionomia dele, de barba, o cabelo dele eu lembro, mas não lembrava o nome. É, é Evaldo Teixeira Calado. E são os três professores que se destacaram, que pelo menos eu saí com uma excelente formação nessas três áreas. Que bom. Então, Getúlio, para você, você acha que foi um momento importante? Sim, muito importante, muito importante. Os Entendi. amigos que eu fiz no Getúlio, embora muitos deles não tenha encontrado, eu me recordo até hoje de como são as pessoas, do caráter delas e como foram importantes na época. Sei, ótimo. E aí você disse que participou dessas atividades no sábado. Chega a lembrar de alguém que participava no sábado, né? Nessa montagem com poemas que vocês fizeram? Ah, do nosso grupo, da minha sala de aula, tinha o Juarez Ferreira, que também participava. Joaquim, que era do redator, eu acho, não era da minha turma, Isso, do redator. fazia análise, auxiliar de laboratório de análises químicas. O Joaquim, acho que era redator. Ah, acho que tinha Estela, que participava também. Ah, tinha um pessoal que era um pouco mais velho, um ano mais velho que a gente, que um deles depois, acho que era Gilberto, né? Que fez. Depois ele fez a AMAN. Ah, na verdade, é, Gilson. Gilson, É o Gilson. Gilson. Fez a Isso. Academia Militar de Agulhas Negras, exatamente. E tinha várias outras pessoas que eu não me recordo agora, porque faz 40 e poucos anos isso. Sei, entendi. Mas E você, aí depois, como que aconteceu de vocês acabarem indo para essa peça aí? Como que foi essa questão da peça que foi para o Festival Teatro? Conta para mim. não, eu acho que você sugeriu que ia ter um festival e que a gente entrasse, e a nossa ideia foi criar a peça. Então, nós criamos a peça do zero. A gente escreveu a peça, não pegou uma peça pronta, e ficou muito mais tempo discutindo a peça do que fazendo a peça em si, né? Quer dizer, a discussão da peça eu acho que demorou meses. E a gente Sei, se aos finais de semana, porque era a época, o horário que todo mundo tinha. A gente fazia muita reunião ali na Praça do Fórum Velho. Tinha Ah, aquelas na árvores, Concha, é do Fórum Velho, sim, tinha aquelas árvores bonitas, então a gente se reunia muito ali. certo, Eu diria que nós fizemos, pelo tempo de peça, a peça acho que não durou 30 minutos. sei, Agora, se somar o tempo de reunião que nós fizemos, sei. Mas valeu, né? Qual- qual- valeu. qual- como que você vê a importância dessas atividades aí para você? No que elas ajudaram? É, mas antes, ó, eu quero que você tente lembrar o festival. Como que foi essa apresentação no festival? Chega a lembrar? Ficou alguma lembrança ou não? Ficou. Eu lembro que nós apresentamos no ginásio, no anfiteatro da escola. Eu lembro que tinha um juiz, era o Chico Paulo Betti, Ah, o Paulo Betti, que foi dessa turma. que foi o juiz da peça, né? Sei, corpo de jurado. Corpo de jurados, que ele era o jurado principal. Eu lembro que nós ganhamos como principal, a finalista como nós e uma peça do período da manhã, porque nós éramos do turma da noite, né? Sei, E nós ganhamos a peça, com certeza, ganhamos o primeiro lugar. Mas era uma peça muito participativa, né? Por exemplo, eu lembro que tinha um índio que entrava correndo da plateia, ele vinha correndo da plateia e entrava no palco. Era, eu não lembro exatamente mais como era a peça, mas era bem diferente. sei. Que bom, você consegue lembrar, então. Então, agora conta para nós qual a importância desse tipo de atividade dentro da escola e no que, o que ajudou ou não para vocês. Eu acho que no meu caso, a gente sempre era, nossa, sempre fui muito tímido, né? Que nunca não queria me expressar, né? Então é uma maneira de te forçar a fazer o que você
não se sente tão confortável, né? E a partir do momento que você quebra isso, você vê que você pode fazer, né? Que não tem nenhuma limitação, né? Tanto que na minha área de trabalho, eu sou hoje muito mais comercial do que técnico. Então, desde de que eu comecei minha vida, eu sempre fui muito mais comercial do que exatamente técnico. Embora a parte técnica tenha sido importante, a minha área de atuação foi muito mais comercial, né? E até hoje. Acho que eu agradeço muito a isso também, né? Essa, quebrar um pouco essa timidez. Muito bom, muito bom. Legal. Então, você está morando em que cidade mesmo hoje? Você está agora aí, né? Para o pessoal que está É, nos assistindo, saber agora que você está eu moro em onde agora? Petrolina, que é Pernambuco. Aqui é o Vale de São Francisco. Você tem duas cidades principais: Petrolina, que fica do lado de Pernambuco, tem o Rio São Francisco, e tem do outro lado, na Bahia, Juazeiro. Eu tenho uma área de produção na Bahia e tenho uma área de produção em Pernambuco. Então, são duas áreas de produção, uva e manga. Entendi. Então, por isso, essa produção de uva, né? Quais tipos de uva normalmente vocês produzem? Uva sem semente. São várias variedades, né? No Brasil, essa variedade ela não chega com o nome no mercado. Você conhece como uva branca, uva negra, uva vermelha, mas sempre uva sem semente. Quando nós começamos aqui era uva com semente, era uva Itália, e de lá para cá apareceram várias variedades. A gente começou a desenvolver várias técnicas para até para tirar a semente da uva. Mas hoje as variedades de uva que têm mais predominação já são variedades que vêm sem semente. São Entendi. variedades internacionais que a gente paga royalty para ter a variedade e de produção. E nosso principal mercado não é o mercado brasileiro, é o mercado de exportação. A gente vende, eu diria que a gente vende 60% do nosso volume para exportação e 40% no mercado brasileiro. Júlio, muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Eu sei que você está. Nós estamos aqui, para quem não sabe, né, em horário de trabalho, e o Júlio também está se preparando para viajar. Então, a nossa gratidão da sua participação aqui conosco, fazendo alguns depoimentos sobre essas atividades, né, desenvolvidas no Getúlio e também a questão da história do Getúlio Vargas, né? Esse colégio que foi tão importante para todos nós, né? Então, Com Júlio, certeza. muito obrigado. E a todos que nos acompanham também, a gratidão de estar nos acompanhando aqui e até breve. Eu que agradeço, Júlio, Roberto. Obrigado pelo excelente professor que você foi. E, acho que todo mundo que foi teu aluno, com certeza, tem muito a agradecer a você. Eu que agradeço. não, são vocês que foram e são muito especiais, né? A prova está aqui, né? Neste momento, naquilo que você está mostrando, né? De a sua colaboração para o bem, né? Para o nosso bem-estar também, porque você está produzindo alimento e essa questão da fruta, dessas frutas tão maravilhosas, né? Que é principalmente o caso da uva e a manga, né? Que nos dão um prazer tão grande e nos ajudam no equilíbrio da própria saúde. Tá, eu Júlio, estou devendo caixa de uva quando eu puder, mando para você aí. ok. Vou esperar principalmente seu abraço, viu? Tá Se certo, um Deus abraço. quiser, será um grande prazer. Fica com Deus, viu? Amém. Obrigado e agradeço a todos os familiares por disponibilizarem esse seu tempo também para nós. Obrigado, fica com Ok. Deus, então. Tchau.